cristalina. Bom, o presidente Pedro Moro, presidente da CPTM, vai falar sobre a greve. Eu já disse aqui que eu não gosto de greve de serviços essenciais, né? Quem se ferra é o trabalhador, quem se ferra é o cara que não tem carro para andar. E hoje em dia, o cara que não chega no trabalho, o patrão não está nem aí. Tem filas e filas com mais de 30 milhões de desempregados, que a gente sabe, né? Falam 14, é mais de 30, acho que chega a metade do país entre subemprego, o que deixou de procurar emprego, o miserável, que não tem nem o que comer, e o desempregado mesmo, que ainda tenta. O cara manda embora na hora, porque a fila anda, segundo o cara. Aliás, ameaça os trabalhadores com isso. Vou mandar embora se você fizer alguma coisa errada. Ou... Aqueles puxa-sacos de patrão que existem sempre. Ficam pressionando o trabalhador. Se o cara não vai trabalhar, ele não quer saber se você perdeu o trem, o ônibus. Ele põe outro cara no lugar. Chega lá, saiu no vento, perdeu o assento. É assim que funciona, porque esses puxa-sacos de patrão não têm nenhuma pena em te mandar para a rua. Zero. Agora, Pedro, você é parente do Moro, do juiz ou não? Só para saber. Curiosidade que todo mundo deve estar perguntando. Apesar do sobrenome, bom dia da pena, apesar do sobrenome, não tenho parentesco, pelo menos próximo, não tenho nenhum parentesco. Minha família aqui de São Paulo, a dele é de Curitiba, do Paraná. Curiosidade, foi só curiosidade. Agora é o seguinte, o Pedro, eu já disse que não sou favorável à greve, mas também parece que é esse o motivo da greve. Você congelar salário de cara 2 anos durante uma pandemia é um absurdo, é inaceitável se isso estiver acontecendo mesmo. O cara fica desesperado, porque o dinheiro dele está derretendo e ele não tem aumento. Aumenta tudo, aqui aumenta por segundo. A economia no Brasil do Paulo Guedes é pau no Guedes e pau no povo. O povo só se ferra. Então, congelar salário também não é algo que não leve a alguma coisa de instabilidade, como está acontecendo na cidade de São Paulo hoje. É essa justificativa dos ferroviários para entrar em greve, o Pedro? Bom, Batera, a reivindicação é um aumento salarial, realmente, porém, eu acho que a gente tem que entender sob a ótica da condição financeira da companhia também, né? O sistema de transporte, como todos nós sabemos, um dos mais afetados pela pandemia. Nas PTM a gente chegou a ter 80% de queda na demanda e a queda da arrecadação tarifária por consequência. Foi subindo de uma maneira crescente ao longo do último... Oi? Pedro, só um detalhe, é isso que eu não entendo. Porque durante um bom tempo a frota continuou andando com 100%. O secretário disse, pelo menos, a não sei que ele tenha mentido. Com 100% da frota, eu só via ônibus, trem lotado. Tanto trem como o metrô. Eu só via trem lotado pra caramba. Inclusive a Estação da Luz é uma calamidade. Como é que com 100% da frota rodando, os trens estavam lotados e a demanda caiu? Isso que eu não entendo. Como caiu se os trens estão lotados? Bom, Datena, o sistema de alta capacidade é um sistema de deslocamento de distâncias bastante elevadas e mesmo com a queda, o número de passageiros ainda é expressivo. O que eu estou querendo dizer é que a gente operou com 100%, com os nossos custos mantidos e com a queda de demanda, portanto, queda de receita, que hoje é em torno de 40%. A gente opera com 60% do que operava antes, demanda do que operava antes da pandemia. Esses números, não se faz mágica numa empresa, né? Esses números não impossibilitam que a PTM possa dar qualquer tipo de aumento à categoria. Não há condições financeiras para isso, nós temos um déficit muito grande mensal para continuar operando. E mesmo assim, a PTM honrou todos os seus compromissos salariais, pagando em dia todos os seus colaboradores, que têm uma média salarial bastante elevada em relação ao resto do país. Todos eles foram mantidos em dia sem nenhum tipo de atraso. Então, eu acho que o mais importante de tudo isso é
reiterar que a categoria não pode fazer uma paralisação prejudicando os passageiros dessa forma, e sim abrir negociação e entender que é um processo bastante complexo, uma situação financeira bastante delicada que a empresa está passando. Vocês sabiam que eles iam entrar em greve ou foi de uma hora para outra? A gente tem dialogado com o sindicato desde o início do ano, em alguns momentos, por conta até da pandemia, foi paralisado o diálogo, e ontem, na tarde de ontem, nós tivemos uma audiência de conciliação, uma tentativa de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, que não surtiu efeitos, e a nossa expectativa é que o sindicato fosse levar a categoria o resultado da audiência e que esperasse o julgamento do dissídio conforme prevê o ordenamento legal. Greve foi surpresa, então. A greve foi surpresa até para vocês. Eles estavam em estado de greve, mas a decretação da greve às 8 horas da noite de um dia para começar a valer à meia-noite é de uma irresponsabilidade muito grande, né? Bom, resta saber como é que vai resolver o problema. Já com os motoristas de ônibus e cobradores, houve uma dificuldade enorme do governo negociar e estão negociando com o tribunal. Difícil o governo dar aumento agora, mesmo porque, como rodou com 100% da frota, teve 1 bi de prejuízo. Depois o Dória veio com essa ideia, olha, nós temos que vacinar. Não foi nada por causa de vacina de metroviário, de motorista e de operador de trem, não foi por causa disso que ele parou 30% da frota ou coisa parecida. Ele parou porque muita gente já morreu. Ferroviário, muita gente já morreu. Operador de trem, operador de metrô, muita gente de ônibus já morreu. Quase 200 caras morrendo de ônibus. Ferroviários eu não sei. Aí o Dória descobre, de repente, depois de tomar 1 bi de prejuízo, ele descobre que o cara que opera trem é importante, que o cara que opera metrô é importante e é categoria essencial e tem que ser vacinada. Depois de um tempão ele descobriu isso. Foi por causa do prejuízo que ele levou na cabeça. Mas, na verdade, vai ser difícil esse governo conceder aumento do jeito que os ferroviários querem. Eu não sei quanto eles querem, mas vai ser difícil oferecer esse aumento. Como está a situação nesse momento? A greve é mantida, a chance de negociação para a greve acabar até o fim da tarde, porque pandemia já não existe mais, tem de gente rodando por aí, não está no gibi, e muita gente que precisa rodar porque tem que trabalhar, e muita gente de serviço essencial, tem enfermeiros, tem até médicos, enfim, tem gente, garis, tem gente de todas as categorias, e todas são importantes para manter uma cidade que é um país, uma cidade do tamanho de São Paulo, que é um país em funcionamento. Nesse momento, como é que está a negociação do governo com os grevistas e se há possibilidade disso aí acabar até a tarde? Bom, Datena, a gente está sempre aberto ao diálogo. Nós, nesse período todo de negociação de acordo coletivo com os sindicatos, nós permanecemos abertos, dialogamos e, até por conta disso, nós mantivemos e foi assinado um acordo parcial, coletivo parcial, mantendo todas as cláusulas anteriores, exceto as econômicas. E lembrando que nesse acordo parcial mantém-se benefícios da categoria que estão muito acima do que praticado pelo mercado privado. O ferroviário recebe, por exemplo, 2/3 de adicional de férias quando o mercado, a CLT, determina 1/3. Esse é só um exemplo, nós temos vários exemplos nesse sentido. Então nós estamos sempre abertos, mas a gente também espera que a categoria entenda que o mais importante neste momento é voltar ao trabalho, fazer com que a população não sofra mais como sofreu pela manhã, pelo pico da manhã, e possa retornar à sua residência ou ao seu destino final com tranquilidade, como deve ser no dia a dia da população. A operação nas linhas já foi retomada ou ainda continua com paralisação e é possível que seja retomada até a tarde, porque senão vai ser um caos? Bom, das 7 linhas da CPTM, 3 operam normalmente, o sindicato, de maneira muito prudente, não aderiu à greve, e das outras 4 linhas, que são operadas por 2 sindicatos, nós temos a linha 7 entre as estações
Caieiras e Barra Funda operando, e a linha 8 entre as estações Barueri e Barra Funda também operando. Retomamos agora também a operação na linha 10, parcialmente na linha 10, entre as estações Santo André e Tamanduateí, e esperamos que no próximo, próxima hora do almoço, no próximo turno dos maquinistas, que é fundamental para a operação do trem, afinal a operação dos nossos trens ela é feita manualmente, que eles retornem ao trabalho e a gente possa voltar gradativamente a operação até retomar ela por completo no final do dia. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso apelo para que o sindicato nos auxilie e não haja mais de forma irresponsável com a população como tem agido. Peraí, você estava respondendo, me desculpe aí, o cara fala no meu ouvido. Deixa eu explicar uma coisa básica aqui. Quando tem alguém entrevistando alguém, se alguém fala no ouvido dessa pessoa, você não ouve o entrevistado. Então não ouviu o que ele falou. Quer dar recado? Espera eu estar falando. Não o entrevistado está falando. Isso é uma coisa tão básica que eu vou te contar uma coisa, viu? Pô, os caras perdem a paciência, o sujeito fala que o cara aqui é grosso. Ah, o sujeito foi grosso. É fácil falar. Vem aqui fazer rádio e televisão. Quando eu estou falando, você pode falar o que você quiser. Quando eu está falando o entrevistado, como é que eu vou ouvir o cara falando se você entra no meu ouvido aqui? Não dá. Pedro, você pode repetir, então, dessas linhas que são as linhas que não operaram, das 4 linhas, quantas estão restabelecidas e se você acredita que até o final da tarde a coisa esteja próxima do normal, que são linhas importantes, e quantas pessoas trafegam nessas linhas por dia? Bom, das 4 linhas hoje que os sindicatos decretaram de forma irresponsável, como já falei, a greve, 3 estão parcialmente operando neste momento. A linha 7 entre Caieiras e Barra Funda, a linha 8 entre Barueri e Barra Funda, a linha 10 entre Santo André e Tamanduateí. A linha 9 permanece paralisada. A nossa expectativa é que no próximo turno, que inicia após a próxima hora do almoço, os maquinistas, que são fundamentais para a operação nossa, afinal nossos trens operam de forma anual, retornem ao trabalho e a gente consiga retomar a operação por completo da CPTM para o pico da tarde. Essa é a nossa expectativa. O sindicato nos informa que tem uma assembleia às 15 horas e a expectativa é que eles retornem ao trabalho. Tomara, né? Porque senão vai ser um caos na cidade de São Paulo, na volta do trabalhador que conseguiu ir, né? Que conseguiu ir, porque o cara foi até a pé ou pagou o Uber para não perder o emprego. Esse é o detalhe. Tem cara que foi andando, porque senão perde o emprego. É isso que eu falo. Você faz greve num serviço essencial, você tem que se colocar no lugar do cara que utiliza o sistema. Porque você ferra o cara que utiliza o sistema. Eu não tiro o direito do cara fazer greve, mas assim, repentinamente, o sujeito é pego de surpresa, nem todo mundo acompanha meios de comunicação. Hoje, o que se viu foram manifestações em que uma senhora parece que tomou um tiro de bala de borracha no olho, depredações de estações e daí por diante. Houve depredação também de trens, depredação em estações. Aconteceu isso, ô Pedro? Não, a gente teve problemas pontuais em 2 estações, em Grajaú, em Francisco Murato, mas com atos de vandalismo, mas sem grande interferência. Em trens não houve. Mas se me permite, Datena, até para corroborar, a Justiça determinou, inclusive, que houvesse manutenção de 80% da frota no horário de pico, e o sindicato, novamente, de forma irresponsável, não atendeu a determinação da Justiça para manter 80% da frota, minimizando o prejuízo à população. Então, você falou de emprego também. Eu quero reiterar que, apesar da crise, apesar de todo a queda na demanda, queda na arrecadação, todos os empregos da CPTM foram mantidos a duras custas, todos os empregos foram mantidos e os salários pagos em dia durante todo este período. Olha, é claro que a gente lamenta muito mais o tiro no olho da moça que tomou, porque aí é físico, não é? É uma questão humanitária. Mas houve depredação, sim. Você falou que não teve, mas teve. Eu vi um cara aqui num vídeo aqui, arrancando ali barra de alumínio, sei lá o quê, de uma estação, totem jogado no chão. Olha lá, ó, cara com essas hastes aí de fitas
carregando ali na mão, ameaçando quebrar alguma coisa. Quer dizer, algo aconteceu, não foi uma coisa normal. Os ânimos estiveram exaltados. O mais importante, ô Pedro, é que tudo se resolva. O que é? Houve depredação em 2 estações, mas de pequena monta, né? O que eles estavam mexendo agora nessas imagens é aquele separador de fila. Não houve grandes prejuízos, mas qualquer depredação, qualquer vandalismo tem que ser execrado de forma imediata também. É mesmo porque podia ter atingido alguém ali com jogar aquelas barras, não sei se é de alumínio ou de ferro ali, e também as hastes de separação de fila, né? As colunas de separação de fila, o cara com o negócio daquilo na mão, se pega em alguém. Pedro, o mais importante é renovar a informação que às 3 da tarde tem uma reunião dos ferroviários para saber se eles voltam ao normal até o final do final do dia. Tomara que tudo se acerte e as negociações do governo com os ferroviários continuem ininterruptamente, visando principalmente o trabalhador, que é o que é mais prejudicado num momento como esse. Não é isso, Pedro? Perfeito, essa é a nossa expectativa, esse é o nosso apelo para que retornem ao trabalho e não prejudiquem mais ainda a população. O governo pode dar algum aumento em relação àquilo que os caras pedem? Não sei quanto estão pedindo, mas podem dar. O governo pode dar aumento para os ferroviários ou não? Olha, Datena, é muito difícil. A situação financeira da empresa é muito complicada. Não há espaço para aumento neste momento. É muito difícil. Obrigado, então, pela sua informação. Um abraço grande ao Pedro. Tomara que tudo se resolva, porque o povo não pode se ferrar. Os ferroviários também não, mas o povo é muito prejudicado, porque não tem outro jeito de andar, né? Quem tinha condição de andar de carro, com o preço dos combustíveis não tem mais. Então vai para metrô ou ônibus. Esse é o detalhe. Obrigado, Pedro. Bom dia. Tomara que tudo se resolva até hoje à tarde. Ninguém falou do tiro no olho que a moça tomou. Ana Paula, tá aí?